Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, vamos analisar hoje poder constituinte difuso. Bom, primeiramente, o que seria isso, né? Um poder constituinte difuso. Bom, primeiro, poder, como nós já dissemos, é aquela força constituinte de criar Constituição ou normas constitucionais. O poder constituinte difuso, como o próprio nome já indica, é aquele poder disseminado por toda a sociedade. Não é concentrado em um órgão específico, por exemplo, como o poder constituinte derivado e reformador, concentrado no Congresso Nacional, a quem cabe alterar formalmente a Constituição. Aqui não. Aqui é um poder constituinte difuso, espalhado, disseminado por toda a sociedade. A ideia de um poder constituinte difuso, ela surge a partir de uma teoria, na verdade uma linha de pensamento desenvolvida no direito americano, que engloba uma série de teorias, que é a chamada Living Constitution, ou Constituição Viva. Uma série de teorias fazem parte dessa linha de pensamento, chamada, como falado, de Constituição Viva ou de Constitucionalismo Vivo. As teorias, elas são, muitas vezes, bastante distintas entre si, mas ela tem uma linha em comum. Ela tem, portanto, um norte em comum. Todas essas teorias, que fazem parte dessa família maior chamada Living Constitution, ou Constitucionalismo Vivo, defendem que os textos constitucionais, eles têm, claro, a pretensão de permanência, de eternidade, como todo e qualquer texto. Quando você escreve um livro, você tem a pretensão de permanência, de eternidade, você quer eternizar aquilo que está sendo escrito. E com as constituições não é diferente. Contudo, embora o texto tenha essa característica de permanência, de eternidade, de se eternizar no tempo, o sentido dos textos, ele muda. O sentido muda ao longo da história. O sentido muda com o passar do tempo. Eu acredito, por exemplo, que vocês já tenham lido algum livro, não jurídico necessariamente, tá? Mais de uma vez. Então, imagine um romance qualquer que você tenha lido mais de uma vez. Um Machado de Assis, um Rubens Fonseca, não importa. Né? Qualquer livro que você tenha lido mais de uma vez, muito provavelmente, não necessariamente, mas muito provavelmente, numa segunda leitura, numa terceira leitura, você já viu aquele livro de uma forma diferente. Acredito que a experiência que você adquiriu ao longo da vida, ao longo da história, tenha feito com que você veja coisas que no primeiro momento você não viu. Você retire conclusões que no primeiro momento você não conseguiu. E acontece o mesmo com as constituições. Defendem aqueles que adotam essa linha de pensamento, como dito dentro do Living Constitutionalism, ou Constitucionalismo Vivo, ou Living Constitution, Constituição Viva. Então as constituições, embora o texto possa permanecer intocado ao longo do tempo, o sentido desse texto muda. O sentido desse texto muda a partir do contexto social, econômico, cultural. Logo, as constituições não são alteradas apenas formalmente. As constituições, elas também podem sofrer alterações chamadas de informais, ou procedimentos informais de modificação, procedimentos silenciosos de alteração da Constituição, onde o texto, como falado, não é mexido, o texto não é tocado. O texto permanece íntegro. O texto é o mesmo daquele momento em que foi editado. Agora, o sentido desse texto se altera. O sentido desse texto se modifica. Logo, podemos dizer que ocorre mudança informal nas constituições a partir da própria alteração do contexto histórico, do contexto social, do contexto jurídico, do contexto econômico. Então, a mutação constitucional, que é exatamente esse procedimento informal de alteração da Constituição, ela é um instrumento de exteriorização do poder constituinte difuso. Então, o poder constituinte difuso é aquele poder espalhado por toda a sociedade,
aquele poder de fato, que através da chamada mutação constitucional, a mutação constitucional é o instrumento de manifestação do poder constituinte difuso, altera a Constituição de forma silenciosa, altera a Constituição de forma informal. O texto não é modificado, mas muda-se o sentido do texto. É fácil percebermos que a mutação constitucional, como instrumento de exteriorização do poder constituinte difuso, ela faz um link, uma ligação entre o abstrato previsto no texto constitucional e a nossa realidade concreta. Então é através da mutação constitucional que se aproxima o texto abstrato da Constituição da realidade. Então a mutação constitucional ela faz essa intermediação entre o abstrato do texto, o atemporal do texto e o concreto, o temporal da realidade, do momento presente, do momento, do contexto, como dito, social, jurídico, econômico, político, que influenciam na interpretação da Constituição. Todo o contexto da sua vida influencia nas interpretações que você faz em relação às coisas. Não estou dizendo que condiciona necessariamente. Claro que é possível você fazer uma reflexão buscando, né, se afastar um pouquinho de questões subjetivas, concretas, que possam deturpar o seu processo de interpretação em determinada situação. Numa situação de emprego, numa situação familiar. Mas a realidade, ela está impregnada em nós. Nós somos seres temporais. Nós somos seres ligados a uma realidade. E essa realidade ela vai influenciar no processo de interpretação. Ela vai influenciar, portanto, na leitura que se faz da Constituição. E se assim for, embora o texto abstrato e atemporal não seja mexido, não seja tocado, o sentido daquele texto pode ser alterado, o sentido daquele texto pode ser modificado. Imagine constituições longevas, como a Constituição americana, por exemplo. A Constituição brasileira é muito nova, mas vamos imaginar uma Constituição como a americana. Foi editada em 1787. A realidade de 1787 é outra. Se a interpretação da Constituição não acompanhar essa realidade, você gera uma defasagem constitucional. Gera o que a doutrina chama de erosão constitucional. A Constituição vai se distanciando da realidade, vai perdendo efetividade e vai, óbvio, deixando de regular o momento presente, deixando de regular a realidade, porque ela vai se afastando do momento presente. Ela vai se distanciando em demasia do momento presente, muito ligada, muito presa ao passado. Então é importante, para manter a Constituição eficaz, para garantir a força normativa da Constituição, para manter a legitimidade da Constituição, que a Constituição corresponda ao momento presente, que ela seja adequada ao momento presente e que ela não se distancie em demasia da realidade. O mundo vivido, sem dúvida, que era outro em 1787, ao final do século XVIII. Hoje estamos no século XXI. A realidade é absolutamente diferente. Então é necessário que a Constituição, como dito, ela acompanhe essa realidade. É uma discussão muito profunda no sistema americano, exatamente pelas características que possui a Constituição americana, por ser uma Constituição muito longeva. Embora essa discussão quanto ao poder constituinte difuso não seja uma exclusividade do sistema americano. Por óbvio que nós aplicamos ao direito brasileiro. É claro que nós falamos de direito brasileiro de mutação constitucional. E já dou desde logo um exemplo recente, e talvez um exemplo que todos vocês conheçam, de mutação constitucional que o STF declarou há pouco tempo. A modificação quanto à interpretação do foro por prerrogativa de função em relação a parlamentares. Veja que a Constituição não foi alterada. O texto da Constituição não foi modificado. O texto da Constituição não foi mexido. Porém, o STF
defendendo a mudança quanto à interpretação do foro prerrogativo de função, disse lá que nós vivemos um novo momento, uma nova realidade. Ao longo dos anos, nós tivemos mudanças quanto à percepção do direito, quanto a questões sociais, questões políticas, veja só, de se utilizar imunidade, foro prerrogativa de função, para benefícios pessoais, combate à corrupção. Então, todo esse contexto conjugado, ele leva, impulsiona uma nova interpretação. Impulsiona uma interpretação que altera o sentido de um texto, o sentido de um dispositivo constitucional, para adequar a Constituição às necessidades presentes e futuras. Presentes e futuras. Então, a mutação constitucional, ela não pretende, ela não se volta, ela não é direcionada ao passado. A mutação constitucional, ela é direcionada ao presente e também de forma prospectiva ao futuro. A mutação constitucional, ela pode também se dar como uma mutação constitucional evolutiva, voltada a essas mudanças que já estão ocorrendo na sociedade. Agora, a mutação constitucional não pode ser entendida como uma arbitrariedade. A mutação constitucional não pode ser fruto de um subjetivismo de um tribunal, por exemplo, do STF. Tem que ser demonstrado. Demonstrado as mudanças, como dito, fáticas. Indicadas as mudanças, demonstradas as mudanças políticas, econômicas, sociais, a percepção que se tem em relação àquela norma a ser reinterpretada, percepção dos operadores do direito, do mundo jurídico, da sociedade. Tudo isso deve ficar argumentativamente demonstrado para justificar de forma legítima a mutação constitucional. Agora, também é importante destacar desde logo que a mutação ela deve ser constitucional. Professor, o que seria então uma mutação não constitucional? Uma mutação incompatível com o sistema constitucional entendido na sua completude. Esse detalhe é fundamental, porque a mutação constitucional ela deve guardar relação de correspondência com todo o sistema constitucional. A mutação constitucional ela não pode simplesmente olhar para o dispositivo objeto de releitura e desconsiderar a Constituição como um todo. A mutação constitucional ela não pode, por exemplo, desconsiderar a literalidade do texto constitucional. É necessário que o texto comporte reinterpretação. Então é importante entendermos que a mutação constitucional não é uma forma arbitrária de se atribuir novos sentidos à Constituição. Não. Mas um procedimento que se pretende democrático de readequação dos sentidos de dispositivos constitucionais à nova realidade, ao novo momento. Mas sempre compatíveis, adequados ao sistema constitucional como um todo. E aqui eu vou lhe dar um exemplo do que penso eu seria uma mutação absolutamente inconstitucional, absolutamente incompatível com a Constituição, mas que foi, por exemplo, defendido pelo ministro Gilmar Mendes. O STF recentemente discutiu a possibilidade ou não de reeleição para a presidência das casas legislativas, da Câmara e do Senado, para eleição imediatamente subsequente. Se era possível, constitucionalmente ou não, a reeleição para a presidência da Câmara ou do Senado, para período imediatamente subsequente, como falar. A Constituição traz regra expressa. Perceba que eu não falei princípio, falei regra expressa quanto ao ponto. Lá no artigo 57, parágrafo 4º, veja o que diz lá. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
Ou seja, me parece muito claro aqui que os componentes da mesa, presidente, vice-presidente, secretário, são eleitos para esse mandato de 2 anos, sendo vedada a reeleição para mandato imediatamente subsequente. Aqui é uma regra constitucional. O ministro Gilmar Mendes defendeu, veja só, a possibilidade de prática constitucional costumeira, de costume constitucional, influenciar a interpretação da Constituição ao ponto de se afastar dispositivo constitucional expresso, ao ponto de se afastar a literalidade de um dispositivo constitucional. Defendeu o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, portanto, que a prática constitucional costumeira, a praxe política do Congresso Nacional, poderia afastar a literalidade do texto constitucional. Defendeu ele, portanto, que nesse caso se afastaria a vedação, a regra proibitiva prevista no parágrafo 4º de 57. E ele indicou um outro exemplo interessante, me parece inadequado comparativamente, nós vamos ver por quê. Veja o artigo 58, parágrafo 1º. Diz lá: na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Princípio da representação proporcional, tanto quanto possível. É um princípio da proporcionalidade, da representação proporcional. Disse o ministro Gilmar Mendes que a prática política costumeira do Congresso Nacional tem analisado esse dispositivo, interpretado esse dispositivo de maneira não tão rígida assim. Porque não há uma proporcionalidade sendo respeitada de forma precisa, disse ele. Logo, isso comprovaria que a praxe, que a prática política costumeira seria apta a reinterpretar dispositivo constitucional, até mesmo para afastar a literalidade do dispositivo em sentido contrário. Bom, me parece que essa comparação ela é inadequada. E é inadequada por quê? Porque no parágrafo 4º de 57, estamos falando de uma regra proibitiva, expressa, taxativa, literal, clara. Não há ambiguidade, não há vagueza, como dizem os americanos. Diferentemente do parágrafo 1º do 58, ali você tem uma margem interpretativa maior. Olhe novamente como dispõe o parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Veja que você tem uma certa maleabilidade fornecida pelo próprio texto constitucional. Já no parágrafo 4º, não há essa maleabilidade fornecida pelo texto constitucional. Olhe novamente o parágrafo 4º. Cada uma das casas reúne-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Até aqui, não dá margem. Pode se reunir em março? Não, 1º de fevereiro. Para quê? Para jogar xadrez? Não, para a eleição de suas mesas. É muito clara. Não dá margem a essa interpretação mais elástica defendida pelo ministro. E aí seguiu. Para mandato de 2 anos. Não são 4, são 2. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Alternada não, mas subsequente sim. Está muito claro. Então me parece que a comparação feita pelo ministro Gilmar Mendes, com todas as vênias, é inadequada. É você comparar maçã com laranja. Não dá. Uma é a regra, uma regra constitucional proibitiva.
outra é um princípio constitucional indicativo. Eu sei que o ministro Gilmar Mendes sabe disso. Então a gente tem que entender também que tem uma carga política ali na decisão do ministro Gilmar Mendes, porque ele sabe disso. Ele sabe que o parágrafo 4º é uma regra proibitiva, uma regra de caráter vedatório. Ele sabe que o parágrafo 1º de 58 é um princípio orientador, não é uma regra vedatória, são coisas diferentes. Sabemos identificar a natureza do dispositivo. E repito, é óbvio que o ministro sabe disso, mas a carga política falou mais alto. A posição do STF foi que a regra é clara, como diria um juiz. A regra, de fato é uma regra, ela é clara. Como falava o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, é de uma clareza solar, de cegar. É tão evidente que chega a doer quando você tenta fazer uma interpretação desse tipo. Chega a ser até mesmo constrangedor dizer que um costume ou que a prática constitucional pode simplesmente superar a literalidade de uma vedação constitucional. Se assim for, nós não temos mais Constituição escrita, Constituição rígida. A Constituição vai ser única e exclusivamente o que o tribunal diz e quando quiser. Isso é verdadeiramente a teoria do realismo jurídico. Nós vamos falar disso em hermenêutica constitucional. A teoria do realismo jurídico, ela entende que as normas jurídicas elas servem apenas para garantir uma certa previsibilidade, mas não certeza. Porque o direito vai se construindo, defendem os realistas, a partir das decisões dos tribunais. Portanto, o direito, ele funciona para você simplesmente para que você fique mais tranquilo com o que você acha que pode acontecer, para garantir uma certa previsibilidade, mas não certeza quanto ao que será decidido. Infelizmente, no Brasil nós vemos muito isso. O ministro Marco Aurélio tem uma afirmação, uma frase conhecida dele, que demonstra exatamente a crítica que estamos fazendo aqui. O ministro Marco Aurélio costuma dizer que o juiz primeiro decide na cabeça dele. Quando ele recebe uma ação, ele decide primeiro na cabeça dele. Resolveu. Está decidido. E depois ele vai buscar os fundamentos. É um procedimento, veja só, inverso do que normalmente deveria ser feito. Você vai construindo os fundamentos para chegar à conclusão. Mas o procedimento, na prática, normalmente, se inverte. Você chega à conclusão e vai buscar os fundamentos. Um exemplo disso que estamos vivendo, em razão dessa polarização política, que está beirando já... Antes era o absurdo, agora está beirando o ridículo. Está beirando o ridículo. Que me desculpe. Beirava o absurdo, agora está beirando o ridículo, está beirando a piada. Ou seja, em nome de uma polarização, nós estamos fazendo questão de sermos idiotas. É mais ou menos o seguinte. Imaginemos que você diga lá, olha, existem aviões, e os aviões voam. Aí você é de direita ou de esquerda, já afirmou isso. Aí porque você é da posição contrária, você vai dizer, não, não existem aviões e aviões não voam. Não dá. E o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós, na prática, primeiro concluímos e depois buscamos no mundo aquilo que se adequa à nossa conclusão. Então, por exemplo, vamos pegar aí a questão, que é a questão do momento. Pega a questão da vacina. Pega a questão da tal da cloroquina. Aí o indivíduo fala, a cloroquina cura. Ele não leu nada sobre isso. Estudo, nada, para chegar a essa conclusão. Ele quer que a cloroquina cure. Agora, essa é a conclusão dele. Ele vai procurar, no mundo inteiro, alguém, alguma coisa, algum estudo que diga que a cloroquina cura. E vai morrer abraçado com aquilo ali. Aí vai procurar, vamos ver, Conselho de Medicina não, Conselho de Saúde não, médico tal não, epidemiologista, né? Aí vai lá o epidemiologista, que o nome é complicado, diz não, o melhor do mundo diz não, as universidades dizem não. Aí ele encontra um senhorzinho no Afeganistão, um médico de vila que falou sim. Aí ele pega aquilo ali e fala, tá aqui,
Porque o que importa para ele é a conclusão que ele já tomou antes. É a conclusão que ele já tem em si mesmo. Ele vai buscar os fundamentos para tentar dar suporte àquela decisão que ele já tomou. Isso é, em termos jurídicos, constitucional, muito perigoso. E a crítica que o ministro Marco Aurélio faz. Então, o juiz, ele olha aquilo, ele já chega a uma conclusão, já contrária à ideia que ele tem, preconcebida, e depois ele vai buscar os argumentos para corroborar aquela decisão. Mas ele vai buscar um argumento excepcional, um dispositivo isolado, um artigo isolado, uma leitura desviada da Constituição, para adequar aquela conclusão que ele quer chegar. Mais ou menos o que o ministro Gilmar Mendes fez. Ele foi buscar um argumento. Né? E aí, óbvio, o ministro Gilmar Mendes é conhecedor do direito, uma pessoa inteligente. Aí foi refinando o argumento. Olha, a prática costumeira, ela é capaz de afastar a literalidade de um texto constitucional, desde que seja para promover um bem maior. Aí fala, enrola, e você sabe que, na verdade, está buscando argumentos para tentar reforçar aquela conclusão que já foi tomada a princípio. Então, o processo hermenêutico ele acaba se invertendo. Isso acontece muito, inclusive, no âmbito da mutação constitucional. Muitas vezes, o intérprete ele quer aquele resultado, e aí, óbvio, ele vai buscar em algum lugar qualquer fundamento que corrobore aquele resultado. Um artigo isolado, um dispositivo ali esquecido, uma leitura desviada da Constituição, para levar àquela conclusão que já foi anteriormente tomada. Exatamente em razão desses abusos que são cometidos, é que a mutação constitucional ela tem limites. Ela tem limites que devem ser observados, sob pena de se ter uma mutação inconstitucional. Por exemplo, você não pode abolir, eliminar uma cláusula pétrea por emenda constitucional. É vedado expressamente. Agora, seria legítimo, por exemplo, eu retirar toda a carga de eficácia, de efetividade de uma norma constitucional via mutação constitucional? De um direito fundamental? Eu não estaria de fato abolindo uma cláusula pétrea, embora formalmente ela estivesse ainda mantida na Constituição? Uma interpretação que tornasse o direito fundamental inócuo, sem qualquer efeito. Uma mutação inconstitucional. Então a mutação constitucional ela deve respeitar o sistema constitucional. Deve respeitar a unidade da Constituição, a força normativa da Constituição, a máxima efetividade das normas constitucionais entendidas como um todo. De forma a não termos mutações que violem a própria Constituição, que violem o sistema constitucional. As chamadas mutações inconstitucionais. Visto essa introdução quanto à mutação constitucional, agora vamos delimitar aqueles pontos necessários para a compreensão da mutação constitucional. Vamos até lá? Temos aí poder constituinte, difuso, e mutação constitucional. Então, mutação constitucional não se confunde com poder constituinte difuso. A mutação constitucional é um instrumento de manifestação do poder constituinte difuso. É um instrumento, até melhor, de exteriorização do poder constituinte difuso. Então, o poder constituinte difuso é aquele poder de fato, disseminado por toda a sociedade. Por isso, difuso. E a mutação constitucional é um instrumento de exteriorização do poder constituinte difuso. A mutação constitucional é um procedimento informal de mudança da Constituição. Logo, o poder constituinte difuso, ele altera a Constituição informalmente. Informalmente significa
que não há um procedimento formal para se alterar a Constituição. A Constituição é alterada de forma silenciosa, subrepetícia, sem que você veja, porque não tem alteração no texto. A alteração, portanto, é no sentido. A alteração é na hipótese aplicativa, na interpretação daquele texto constitucional. Por isso que uma mudança silenciosa, por isso que um processo informal de modificação da Constituição ou das Constituições. Como destacado, alteração de sentido sem alteração do texto. Então, alteração de sentido sem alteração do texto. Veja um exemplo que eu já destaquei para vocês, foro por prerrogativa de função em relação aos parlamentares. Pegue no artigo 53, parágrafo 1º, veja o que diz lá. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não fala aqui se por crime relacionado à função, ou também por crime que não tenha qualquer relação com a função, diz apenas que a partir do momento que ele se torna parlamentar, ele passa a ter foro por prerrogativa de função. O STF interpretava esse dispositivo entendendo que ele englobaria tanto crimes relacionados à função como os crimes não relacionados à função. Porque a finalidade, dizia o STF, seria preservar o exercício da função, concentrando processos contra parlamentares no STF, para que ele pudesse manter o exercício de suas funções de forma normal, sem que ele tivesse que se desviar sua atenção para responder em processos em diversos órgãos jurisdicionais. Então a concentração facilitaria o parlamentar responder eventuais processos sem prejuízo ou sem maiores prejuízos ao desempenho de suas funções. Não que ele não fosse processado, ele é processado, mas você concentra o processo no Supremo Tribunal Federal. Porque, do contrário, você poderia ter, nós estamos vivendo, por exemplo, esse momento, né, nós conhecemos e sabemos o que é isso, a lawfare, vou destacar aqui para vocês, a guerra jurídica. Eu vou dar um exemplo recente. Teve um escritor que fez uma manifestação contra o governo, mais especificamente questões de igrejas que, defendendo o governo, queriam manter os cultos presenciais. E aí esse escritor, ele fez lá um texto contra essas igrejas. Aí chamou os pastores de hipócritas, isso e aquilo. Não vou entrar muito em detalhes do texto. Mas o que aconteceu? As igrejas, elas decidiram processar esse escritor em diversas comarcas espalhadas pelo país. Diversas comarcas espalhadas pelo país. Do Oiapoque ao Chuí. Aí tinha lá 100 processos espalhados pelo país. Veja, ninguém dá conta de responder a 100 processos em lugares dos mais diversos. Responder a 100 processos já seria difícil. 100 processos em lugares espalhados pelo Brasil, esse Brasilzão, ninguém consegue. Claro, se você concentra, imagine, 100 processos em um único órgão, óbvio que não vai ser simples, mas vai ser muito mais fácil do que em 100 comarcas distintas. Então a ideia é exatamente essa. Concentrar para não prejudicar em demasia o exercício das funções, para não desviar a atenção do parlamentar para responder a processos nos locais dos mais diversos, em prejuízo ao exercício das funções constitucionais da mais alta relevância. O STF, agora, em tempos mais recentes, fez uma releitura do dispositivo. Fez uma releitura do dispositivo a partir do que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, inclusive do caso, disse que seria uma mudança de percepção. Uma mudança de percepção da sociedade como um todo, do mundo jurídico, da realidade política, econômica, social do país, que entendia que essa garantia aos parlamentares estava sendo
utilizada para benefícios pessoais e não propriamente para proteção da função. Se a garantia visa a proteção da função propriamente, como é, logo ela só deveria ser aplicada àqueles crimes praticados relacionados às funções. Porque se não tem relação com a função, não merece a atenção da garantia constitucional, que visa preservar, como dito, a função. Justifica-se, portanto, disse o ministro Luiz Roberto Barroso, uma releitura, uma reinterpretação, a partir dessas mudanças fáticas, dessas mudanças da realidade. A sociedade vê de forma diferente essa imunidade. Vê com olhos diferentes. Isso influencia todo o processo de interpretação. Não estou falando aqui de se interpretar a Constituição em conformidade com a vontade popular. Não. Não é isso. É se demonstrar que a realidade da sociedade, dos operadores do direito, mudou. Passa-se a olhar o dispositivo constitucional com outros olhos. É necessário se demonstrar essa mudança de percepção. Seja a partir de artigos, de manifestações da sociedade, de livros escritos, de leis editadas, tudo isso a influenciar e legitimar uma releitura do dispositivo constitucional. Natureza jurídica do poder constituinte difuso é um poder, como dito, de fato, e não um poder de direito. Tem assento na ideia de living constitution, constituição viva, e busca garantir a correspondência entre a dinâmica da realidade, a temporalidade da vida, a temporalidade da realidade e a estática do texto. A permanência do texto, a eternidade do texto. Então o texto é permanente, o texto é eterno. O texto fica lá intocado por gerações. Mas a vida não. A vida, já disse, o poeta é efêmera. A vida é limitada temporalmente. A vida é dinâmica. A vida é ação. E a Constituição, olha o nome, constitui a ação. Constitui a ação do mundo da vida. Constitui a ação daquela sociedade. Constitui, portanto, as relações que existem no seio daquela respectiva sociedade e deve acompanhar a dinâmica da sociedade, sob pena de se distanciar dessa mesma sociedade, da estática ficar presa e amarrada no tempo e, consequentemente, se perder com a mudança que ocorre a partir da evolução histórica de todos os estados, de todos os países, de todos, como dito, de todas as sociedades no mundo, e não exclusivamente uma leitura voltada ao direito brasileiro. Isso aplica-se ao direito de uma forma geral. E a mutação, não apenas constitucional, agora eu falei só mutação, ela se aplica no seu dia a dia. Você, por exemplo, tenho certeza que você, certeza, e olha que eu não tenho muitas certezas na vida, mas essa eu tenho, que você hoje não é o mesmo que você foi ontem. Muito menos o que você foi há 10 anos atrás. Ah, professor, mas eu ainda defendo os mesmos princípios. Sim, não estou dizendo que não. Mas estou dizendo que você muda. Você muda a forma de se relacionar, de reagir às coisas, de refletir. Para bem, para o mal, não sei. Mas que muda é fato. O casamento faz você mudar. Os filhos fazem você mudar. A faculdade faz você mudar. O seu trabalho faz você mudar. A sua relação de amizade faz você mudar. Embora a sua estrutura genética, se eu posso fazer o paralelo formal, permanece
intocada. Salvo, e agora me desculpe não resistir à brincadeira, se você tomar a vacina que muda o seu DNA e você vira um crocodilo. Não resisti, me desculpe, essa não resiste. Tá? Mas na sua genética, o seu DNA não mudou. É o mesmo. Então, formalmente, você é o mesmo, fazendo paralelo com a Constituição. Mas, dentro de você, você muda. Seu pensamento, seu modo de ver a vida. Não sei se sempre para melhor, mas a modificação existe. É exatamente o que ocorre com as constituições. Então, visto poder constituinte difuso, entramos em mutação constitucional, nós vamos prosseguir ainda no próximo bloco, desenvolvendo a mutação constitucional. Já voltamos.